Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é muito importante e também de graça. Deixa o like também no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui do canal também, beleza, galera? Vamos com tudo, vamos para cima. Antes de entrar nos assuntos do Vasco, vou fazer uma pontuação bem rápida aqui sobre a situação envolvendo o Ramon Dias ontem. Ontem realmente fiquei muito nervoso, gravei um vídeo aqui muito nervoso, muito chateado por conta do comportamento do Ramon Dias. Ingrato, ele pediu para você, que comentou ontem aqui, que, não, alguém do Vasco tinha que conversar com o treinador. O Vasco tentou conversar com o treinador, isso é informação. O Vasco tentou conversar com ele pediu demissão no vestiário, diretores do Vasco estavam dentro do vestiário, tentaram conversar com ele para que, continua, segura a onda. Não, ele não quis, ele foi irredutível, jogadores são testemunhas. Então, assim, não venha com esse mais, e principalmente pessoas que não sabem da história. Se eu estou comentando aqui com vocês, gente, com todo respeito, é porque eu sei da história, eu apurei a história. Então, ele pediu demissão e o Pedrinho não tem que ficar procurando ninguém, não. Olha a ingratidão do cara com o Vasco. Parece que ele treinou o Vasco de graça. É o pensamento pequeno de algumas pessoas lá atrás. O Vasco deve cerca de 1.200.000 reais ainda para ele por conta da permanência do Vasco na Série A. Olha o tamanho do pensamento. Olha o tamanho do pensamento. Tá? Ele vai ficar esculhambando o Vasco lá no Corinthians, que está na zona de rebaixamento, e nós vamos aceitar quietos, calados. O Vasco vivendo esse novo momento, com o Pedrinho trazendo grandes jogadores, grandes nomes, mostrando vascainidade. Um cara que é aquele técnico pede, que esculhambou a nossa base. Que história é essa? Que vascainidade é essa? Às vezes eu me pergunto. Eu gostaria realmente de entender algumas pessoas e alguns comentários, tá? Então, assim, só para terminar esse assunto, o Vasco, ele pediu demissão sim no vestiário, tinha diretores do Vasco dentro do vestiário no momento do pedido de demissão dele, e outra coisa, os jogadores também são testemunhas, tá? Então, e outra coisa, graças a Deus ele foi embora, que tava um filme de terror já, e bancar Ramon Dias seria realmente, com aquele pensamento dele, derrota no Campeonato Carioca, derrota na Copa do Brasil, derrotas no Campeonato Brasileiro. Olha o Rafael Paiva, olha o trabalho do Paiva. Temos que exaltar o nosso. Temos que exaltar o nosso. Não é ficar puxando o saco de treinador que já passou pelo clube e está querendo vitrine. Que história é essa? Nós somos gigantes, pô. Não é um argentino que vai chegar aqui porque eu consegui, ganhou mais de 1 milhão por mês para fazer tal coisa. Tá? Sai fora, sai para lá. Aqui não, gente. Que história é essa? Então vamos lá, vamos falar. O assunto já foi, vamos colocar uma pedra em cima disso e vamos falar agora realmente dos nossos assuntos, o nosso gigante da colina. Bom, gente, amanhã o Vasco vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então eu vou falar um negócio para vocês. Existe sim a possibilidade do Payet ser convocado para o jogo, né? E seria sensacional, porque o Payet, se estiver 100%, vai ajudar. Alguns trechos dos treinamentos ontem, que eu vi assistir na Vasco TV, muito bem, o entrosamento dele com o Coutinho, muito bacana, os dois fazendo uma tabela ali, o Payet finalizando, fazendo gols, eu achei aquilo sensacional. Os dois se abraçando o tempo inteiro, são dois craques. Gente, que não dá certo é um monte de jogador ruim. Jogador bom, bota para jogar, porque decide jogo, decide campeonato. Essa que é a grande realidade. Esse papo de que Payet e Coutinho não podem jogar juntos, isso é conversa do boitatá. São dois craques, não podem não, tem que jogar juntos. Não tem nem que existir essa hipótese, sabe? Encaixa os dois no time aí, os dois precisam estar em campo. Mas aí tem um jogador A, os dois precisam estar. 2 vagas são deles, o resto que se vire. Agora, 2 vagas, são deles. Que história é essa? Que papo é esse? Então, assim, os dois podem sim jogar juntos e junto com o Verratti ali na frente vão decidir vários jogos em favor do Vasco. Podem ter certeza disso. E o efeito Coutinho, gente, tá muito bacana, tá? Olha só a informação. O quadro de sócios do Vasco simplesmente cresce a cada dia que passa. Vem crescendo. Após o anúncio do Coutinho, absurdo. E assim, o plano de sócio é baratinho, tá? Vai lá no site do Vasco. Depois eu vou colocar aqui na tela, que eu não lembro de cabeça, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, pra galera se associar. Não tô ganhando nada com isso não, tá? Mas já passou dos 41, 42 mil sócios aí. O Vasco crescendo novamente, o quadro de sócios. E vamos associar, porque assim você consegue ajudar, eu consigo ajudar. Os vascaínos ajudam o Vasco, como sempre foi. Então vamos ajudar o Vasco, porque as coisas realmente
estão acontecendo. O efeito Coutinho está sendo muito bacana. Jogador bom, craque, ele se paga, ele vende camisa, ele aumenta o quadro de sócio, ele vende ingresso. É isso que eu falo, jogador caro é jogador ruim, ganhando 200, 300 mil reais que ficam encostados dentro. Esse jogador é caro, jogador encostado dentro do clube. Agora, o jogador que ganha 1,5 milhão de reais, decide o jogo, decide campeonato, vende camisa, enfim, aumenta o quadro de sócio, esse jogador é caro? Para pensar, o que é caro? Então, é realmente uma situação muito legal esse movimento Felipe Coutinho no Vasco, tá certo? Gente, ontem o Flávio Dias trouxe uma informação importante, que o Vasco ainda tenta pelo menos 2 ou 3 reforços, né? Um para o ataque, um para a zaga e, se houver possibilidade, mais um volante. Não é uma prioridade a volância do Vasco nesse momento, mas a questão envolvendo o ataque ainda, o Vasco procura um jogador, e a defesa também, o Vasco precisa de mais um jogador. Isso aí é muito fato, isso aí é verdade, e acho que concordamos nisso, né? Então, assim, o Vasco continua no mercado, o Vasco continua buscando e negociando com alguns jogadores, o que é muito legal. O Vasco não está parado, é a informação que eu recebi ontem. E o Vasco quer jogador, aquele tipo de jogador, ó, esse chega para jogar, esse aqui chega para resolver o problema. Esse tipo de jogador que o Vasco busca no mercado da bola. Então vamos aguardar, não vou ficar aqui levantando o jogador A ou B, porque seria uma especulação da minha parte, não vou fazer isso com vocês, mas, enfim, o Vasco está no mercado e está negociando com jogadores, com reforços também, tá certo? Falando aqui sobre a SAF do Vasco, tá? Após aí a saída da 777, enfim, acho que a 777 está muito aberta, né, para negociar os 31% da cota dela na SAF do Vasco e tudo mais. E novas empresas conversam com o Pedrinho. Gente, sabe o que chama atenção? Que muitas empresas, mas são muitas empresas, têm interesse no Vasco, no futebol do Vasco. A única coisa que eu acho, e é só minha humilde opinião, é que o Vasco tem que ser o sócio majoritário. Por quê? Para comandar o futebol, para colocar grana. Um exemplo, o Vasco é dono de 51% da SAF e a empresa 49%. Daí o Vasco manda 1% a mais. Vai ser bom para a empresa, vai ser bom para o clube, vai ser bom para todo mundo. Então, quando falamos aqui sobre uma nova empresa, sobre um novo investidor dentro do Vasco, sobre os Noble Rights de São Januário também, cerca de 200, 250 milhões de reais, enfim, nós estamos falando de muita grana. Premiação da Copa do Brasil. Ó, quinta-feira agora teremos o sorteio da Copa do Brasil, com transmissão aqui do canal. O Vasco está nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Sabe o que acontece se o Vasco passar das oitavas? O Vasco ganha quase 5 milhões de reais, fatura quase 5 milhões de reais, porque é uma Copa do Brasil milionária. Se o Vasco classificar no Campeonato Brasileiro com a Libertadores, mais 70, 80, 200 milhões de reais. O Campeonato Brasileiro é assim, um campeonato milionário. Então, voltando aqui, as empresas continuam procurando o Vasco e que vai assumir a SAF do Vasco será uma nova empresa, não mais a 777, né, por conta dos problemas que todos nós sabemos aqui. Então, antes de finalizar o vídeo aqui, e falando sobre o sorteio da Copa do Brasil, já que eu comentei sobre esse assunto, o Vasco, todo mundo pode enfrentar todo mundo. Clássico pode acontecer, aliás, clássicos nacionais, né? Talvez ali só o CRB, um time mais, entre aspas, fraquinho, né? De restos, time grande, time forte, clássicos espalhados no Brasil. O que o Vasco precisa é fazer valer, claro, o seu time, a sua camisa pesada e também o fator casa, o fator São Januário. Isso aqui é a minha opinião, porque eu acho que o Vasco tem, principalmente após a chegada de reforços num torneio de mata-mata, Copa do Brasil, plenas condições de conquistar, sim, mais um troféu, mais um caneco para dentro de São Januário. Tá certo, minha gente? Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa aqui embaixo o seu like e também reforça aí a sua inscrição. Dê essa moral aí. Daqui a pouco eu volto. Tem live aqui no canal, vídeo novo hoje ainda, realmente um dia cheio de Vasco da Gama. Tá certo, minha gente? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.